Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo de hoje é aplicado para os alunos do 9º ano do ensino fundamental. E nossa temática é tensões e conflitos na Ásia. Na sua tela você vê aí o mapa do Oriente Médio. Então, na Ásia, o principal ponto de conflito está localizado nessa região que é considerada um barril de pólvora, o Oriente Médio. É uma região estratégica em termos econômicos e também geopolíticos, visto que conecta a Ásia, a Europa e a África. Além disso, nesse território estão localizadas as maiores jazidas de petróleo do mundo. Já se percebeu que dificilmente ocorrem conflitos que envolvem as grandes potências em lugares que não têm nada a oferecer. Mas esse lugar aí, como são os maiores produtores de petróleo e que possuem as maiores reservas de petróleo também, é um lugar disputado e que sempre ocorrem conflitos territoriais ou conflitos por questões tribais, religiosas, etc. O Oriente Médio é marcado por grandes conflitos geopolíticos, com a disputa entre Israel e Palestina, talvez uma das mais importantes e traz maior olhada à comunidade internacional. Desde o começo do século XX, o movimento sionista passou a demonstrar sua pretensão em construir um Estado judeu. Então, sionista nada mais é do que um movimento judeu que resultou na formação do Estado de Israel. O drama dos sobreviventes do Holocausto nazista motivou a comunidade internacional, na época muito comovida por milhares de pessoas que foram mortas com o Holocausto. O Holocausto foi o massacre de judeus e de outras minorias efetuada nos campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos foi um dos que foi promotor dessa criação do Estado judeu naquela região. E aí a questão palestina. O conflito da Palestina teve origem exatamente com a criação do Estado de Israel em 1948, e não a criação de um Estado árabe na região, como previa o plano de partilha da ONU em 1947. Com a criação do novo Estado de Israel, grande parte dos palestinos que ali viviam se refugiou na faixa de Gaza, na Jordânia, na Síria, no Líbano, no Iraque e no Egito. A partir de 1948, os conflitos se multiplicaram. As sucessivas derrotas, no entanto, dos árabes na Guerra da Partilha, na Guerra dos 6 Dias e na Guerra do Yom Kippur consolidaram territorialmente Israel e dificultaram a criação do Estado palestino, porque nunca mais conseguiram se entender por esse ódio que há naquele lugar e por não aceitarem a existência do Estado de Israel. O próprio Irã costuma dizer que pretende varrer o Estado de Israel do mapa. E aí nós temos alguns principais conflitos que Israel teve com seus países vizinhos, para ver como não é uma coisa que é tão saudável essa relação entre vizinhos. E aí nós temos guerra contra o Estado de Israel, Guerra da Partilha, entre 1947 a 1949. Quem foram os envolvidos nessa guerra? Os opositores a Israel: Egito, Síria, Iraque, Jordânia e Líbano. Qual foi o resultado disso tudo? Vitória de Israel. A Guerra dos 6 Dias, ocorrida em 1967. Quem está envolvido? Egito, Jordânia e Síria. E aí, mais uma vez, Israel foi vitorioso. E a Guerra do Yom Kippur, em 1973, envolvendo Egito e Síria, e mais uma vez essa guerra foi vencida por Israel. E aí por que se torna difícil esse processo de paz, que todo mundo às vezes chega até a criticar bastante Israel, que poderia facilitar logo de entregar uma parte do território para os palestinos? Vamos ver então. A permanência de assentamentos israelenses em área da Cisjordânia, território ocupado por Israel em 1967, dificulta as negociações de paz. Nós veremos mais adiante um mapa que mostra o quanto esses assentamentos encolheu a região palestina, onde viviam os palestinos, que ficou reservado pela ONU aos palestinos. Então o grupo palestino não reconhece a existência do Estado de Israel
e pregam sua destruição com o uso da força. O primeiro processo de paz, iniciado em Madrid em 1991, foi abortado com o assassinato em 1995 do primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, por um extremista judeu. Em setembro de 2011, Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina, foi a Nova York entregar o pedido formal de adesão do Estado palestino à ONU. E em 2012, a Assembleia Geral das Nações Unidas reconheceu a Palestina como Estado observador. A partir da mudança de estatuto da entidade observadora para Estado observador, a Palestina, Cisjordânia e faixa de Gaza passou a ter permissão de solicitar ingresso em agências e órgãos ligados à ONU, incluindo o Tribunal Penal Internacional, coisa que é típico apenas de países que têm o reconhecimento de todas as nações pela ONU. Então, se o Brasil é um país reconhecido pela ONU, então ele tem acesso a todos esses órgãos da ONU. Então, o Brasil reconhece oficialmente a Palestina desde 2010. E aí temos um mapa bem ilustrativo, mostra o plano da ONU em 1947. Veja que a parte da Palestina, a parte verde são os palestinos, mostrando aí essa divisão territorial entre Israel e Palestina, e Israel na parte laranja. Vejam que os dois fazem limite territorial em 1947, esta é a configuração. Mas quando você olha o mapa do lado de 2009, verifica que esses assentamentos que acabamos de falar, que Israel tem feito na região da Cisjordânia, fez com que praticamente os palestinos ficassem encolhidos, dividindo regiões de assentamento agrícola com eles. E isso é o que faz com que não aconteça o acordo de paz, porque há uma discordância sobre o que eles chamam de usurpação de território. Porque se você olhar no mapa do lado, Palestina estava bem separada dos israelenses. E nesse caso, os israelenses avançaram numa área que anteriormente era dada aos palestinos, garantida pela ONU. Então, conflito e o que o petróleo tem a ver com esses conflitos? Além dos conflitos na Palestina, outro aspecto a considerar com relação ao Oriente Médio. Cerca de 47% das reservas mundiais de petróleo estão nessa região, principalmente na Arábia Saudita, no Irã, no Iraque, nos Emirados Árabes e no Kuwait. E aí eu queria mostrar para vocês uma cronologia dos principais conflitos no Oriente Médio que de alguma maneira tem uma relação com a questão do petróleo ou outras situações que indiretamente também influenciam no preço do petróleo. Que se ocorre guerra no Oriente Médio, os barcos, os navios que transitam com petróleo ficam comprometidos a sua passagem de maneira mais pacífica e, portanto, o preço do petróleo sobe para garantir alguma perda que aconteça na região com algum barco que venha sofrer danos. Então, em 1947 a 1948, a guerra entre árabes e judeus pela criação do Estado de Israel. 1956, guerras entre árabes e judeus pela posse do Canal de Suez no Egito. 1967, Guerra dos 6 Dias entre árabes e judeus. 1973, Guerra do Yom Kippur entre árabes e judeus. 1980 a 1988, Guerra do Irã e Iraque. 1990 a 1991, Guerra do Golfo, Iraque e Kuwait, quando o Iraque invadiu o Kuwait e houve uma intervenção americana para retirar os iraquianos do Kuwait. Em 2001, início da invasão dos Estados Unidos no Afeganistão. 2003 a 2010, invasão dos Estados Unidos no Iraque. 2010, a chamada Primavera Árabe, que praticamente derrubou todos os governos ditadores daquela região. E em 2011, início da Guerra Civil na Síria. E aí eis o motivo do porquê tanto conflito na região. As maiores reservas de petróleo. Você tem aí, em primeiro lugar, a Venezuela, e aí vem a Arábia Saudita, que é em segundo lugar, que faz parte do Oriente Médio. Não quer dizer aí que a Venezuela é o maior produtor, ela tem a maior reserva a ser explorada, mas o maior produtor são outros. Agora, quantas regiões maiores produtoras de petróleo, o Oriente Médio responde por 29,6% de todo o petróleo mundial, seguido da Eurásia e Europa e daí por diante. E aí, quanto aos maiores produtores de petróleo, a gente vê no mapa aí
que os Estados Unidos vêm em primeiro, mas tratando-se de região do Oriente, você tem o Irã, que é o 7º colocado, o Iraque, o 8º, o Emirados Árabes Unidos, o 6º, e a Arábia Saudita é em segundo lugar. No Iraque nós temos as questões religiosas que impactam nos conflitos internos também, entre xiitas e sunitas. Os xiitas, é bom lembrar que é uma ramificação religiosa muçulmana que é apoiada pelo Irã, que é um grande articulador de questões ali, de conflitos envolvendo várias nações ali do Oriente. O povo curdo, por outro lado, é um povo que vive sem território ainda e que fica no imprensado entre esses países regionais ali que tentam sempre expulsá-lo de sua região, como é o caso da Turquia, como é o caso do Iraque, da Síria, que eles vivem tentando ocupar e ter seu próprio território. O Afeganistão também tem a mesma questão religiosa dos sunitas e xiitas. Os xiitas apoiam questões que interessam para o Irã e muitas das vezes isso entra em um conflito sério com algumas tribos regionais e as potências que também interessam ao Afeganistão. E quando falamos de conflito também na parte do sul da Ásia, temos o Paquistão, que não tem bom entendimento com a Índia, principalmente na região da Caxemira, e atualmente, para piorar a situação da Índia, ainda tem a região do Vale do Galvão, em Ladakh, que é disputado pela China e está se tornando uma área bastante militarizada. Tem também a Chechênia, que houve um conflito sério da Rússia nessa região, a região do Tibete, que tentou se tornar independente e o exército chinês, que aliás faz parte da própria China, impediu que ele se tornasse independente, onde estão os monges. A Indonésia, que também tem conflitos étnicos e religiosos. E por último aqui, um conflito numa região entre armênios e azeris, no Azerbaijão, por uma região separatista chamada Nagorno-Karabakh. Vocês vão ouvir muito esse nome, porque está envolvendo por um lado Turquia, Estados Unidos, Rússia e até mesmo Israel. Então vamos ouvir muito falar disso, que beira um pouco uma guerra muito séria. Com isso a gente encerra nosso assunto sobre alguns conflitos importantes no mundo e vamos passar para o nosso exercitando. Vamos lá para a primeira questão? Com a criação do novo Estado de Israel, grande parte dos palestinos que ali viviam se refugiou na faixa de Gaza, na Jordânia, na Síria, no Líbano, no Iraque e no Egito. Até hoje ainda não foi estabelecido um acordo de paz duradouro na região. A motivação principal por trás de tantos acordos fracassados é: letra A falta de interesse dos palestinos de ter seu Estado-nação. Letra B, o não reconhecimento de Israel como Estado criado em 1948 e os constantes enfrentamentos violentos entre as partes. Letra C, a falta de interesse da ONU na causa. Letra D, a autoridade palestina não tem interesse no assunto. Fez a sua escolha aí? Então a resposta certa é letra B, muito bem! Agradeço a todos que acompanharam essa aula até agora, uma aula do Oriente Médio de Geopolítica. Então, um abraço a todos e até a próxima!